Boa noite, ou boa noite não, boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? O assunto da nossa aula de hoje é separação silábica, separação de sílabas. Parece que é um assunto trivial, simples, mas não é tão simples assim não, sabe, gente? Não que seja difícil, é por conta de várias regrinhas. Por exemplo, eu pensava antigamente que para separar as sílabas da palavra apoio seria assim, ó, apoio. Mas isso aqui está totalmente errado, gente. Não se separa apoio dessa forma, tá? Então, como é que se separa esse vocábulo, essa palavra? O correto é a gente separar assim, ó, apoio, né? Ideia, por exemplo, antigamente eu pensava que fosse assim, ó, ideia. Isso aqui tá errado, não é assim. Como que se separa, então? Ideia, tá? Mas a gente vai ver o porquê disso tudo. Bom, então a gente... e na última aula a gente estudou, vocês lembram? É só lembrar das palavras bisavó e bisneto. Quando você tiver esses prefixos, bis, mas não só bis é o exemplo, né? Mas cis, trans, sob, sub, ab, ob, ex e por aí vai, você tem a seguinte regra, só para a gente revisar, né? Então, por exemplo, ó, vamos escrever para ficar melhor, ó. Vamos separar, né? Ó, bis, neto. Por que nós fizemos a separação silábica dessa forma? Você vai olhar para o prefixo. Deixa eu fazer de laranjinha para chamar a nossa atenção. Ó, o prefixo é bis, ok? Você olha para a última letra desse prefixo, que no caso é a letra S. Bom, se a letra subsequente, ou seja, a letra que vier após, depois, for uma consoante, como é o caso, a letra M é uma consoante, então esse S vai querer ficar separado dessa consoante. As consoantes não ficam juntas, se separam, ok? Agora, se nós tivéssemos o seguinte, ó, bisavó, perdão, gente, você vê? Bisavó. Nesse caso, o que aconteceu? Deixa eu fazer de laranjinha o S aqui do bis. O nosso prefixo bis, a gente olha para a última letra, que é a letra S, né? Como a letra S, como o que veio depois da letra S é uma vogal, então eles ficam juntos. A última letra, quer ficar junto com a vogal. Tá? Ela sai daqui e vai para a vogal. Tá? Mas isso foi na última aula que nós estudamos. Existem outras regras. Olha só, a primeira que eu coloquei aqui no quadro, essa daqui, ó. Não existe sílaba sem vogal. Então, por exemplo, afta. Você não pode separar afta desse jeito. Afita. Tá errado. Por que tá errado? Porque olha o F. O F é uma consoante sozinha. Cadê a vogal? Cadê a vogal dessa sílaba? Não existe sílaba sem vogal. Não tem um A, não tem um E, não tem um I, não tem um O, não tem um O. Então, não existe sílaba sem vogal, tá? Então, aqui, ó. Né? Cadê? Tá, aqui, ó. Vamos seguir adiante aqui. A próxima regra, gente, eu esqueci de pegar. Não vai adiantar porque não é slide, ia pegar um passador de slide. No próximo a gente faz slide, pode ser? Tá. Consoante solta fica sempre em sílaba anterior, tá? Então, por exemplo, ó, teste, tá vendo a palavra teste? A gente fez a separação silábica. Esse S fica na sílaba anterior, porque é uma consoante solta. Então, consoante solta sempre fica em sílaba anterior. Pasto, olha o S, né? Ficou na sílaba anterior. Então, consoante solta sempre fica em sílaba anterior. O próximo, gente, vogais iguais ficam sempre em sílabas separadas. Então, ó, creem. Você não pode deixar os dois E's juntos. Vogais iguais ficam em sílabas separadas. Creem. Quem mais? Voo. Olha só. Lembre-se que não tem acento voo, tá? Em jogo. Ó, os dois O's ficaram separados. Caatinga. Mas a vogal ficar sozinha. Não tem problema da vogal ficar sozinha. O que não pode é ter uma sílaba sem vogal, tá? Tem vogal? Tem. Tá sozinha? Tá.
Mas por que ela está sozinha? Porque as duas vogais são iguais, e vogais iguais ficam em sílabas diferentes, tá? Então, quais foram as três regras que nós estudamos? A primeira, que é um mantra que tem que ter, gente, é que não existe sílaba sem vogal. O segundo, consoante solta sempre fica em sílaba anterior. E se nós tivermos vogais iguais, elas ficam separadas. Guarda o exemplo da caatinga, que é fácil, tá? Bom, próximo, gente. Vogais, deixa eu colocar um pouco acima, ó. Vogais dos hiatos ficam sempre em sílabas separadas. Então, como assim, ó? A própria palavra hiato, você tem um hiato, né? Ou seja, você vai ter a separação, vogais em sílabas diferentes. O A está nessa sílaba e o I está nessa sílaba. Então, as vogais dos hiatos ficam sempre em sílabas separadas. Mas isso é intuitivo, né, gente? Porque se é um hiato, as vogais elas precisam ficar em sílabas separadas. Aqui, ó, outro exemplo, duas. Olha, o A e o U formam hiato, então eles ficam em sílabas separadas. Saída, ó, o A e o I ficam em sílabas separadas. Balaústre, olha só, o A e o U, tá? Gente, tá faltando um acento aqui, tá? Balaústre. Bem, olha só, gente, as vogais ficam em sílabas o quê? Separadas. Vem, fica em sílabas separadas, tá? Então aqui é a regra do hiato.